Oi, eu sou a aluna Fátima Catarina, do Avivamento do Japão, Brasil. E o senhor falou sobre Daniel, que naquele tempo Daniel teve a visão daqueles animais. E eu gostaria de saber se nos dias de hoje, se já tinha um animal daquele representando os dias de hoje. A graça e a paz. Vamos lá, gente. Respondendo a Fátima Cristina, primeira coisa que eu quero fazer é a leitura do que está registrado no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 7. A partir do versículo de número 1, nós temos uma narrativa tremenda, maravilhosa, de uma revelação ou de uma exposição celestial acerca do fim, porém, fazendo uso de uma linguagem que poucas pessoas conseguiriam entender nos dias de Daniel, mas hoje nós podemos ler. Fátima, olha o que está escrito. Nos primeiros dias, ou ano, de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve em sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então ele escreveu o sonho e relatou a suma, ou seja, tudo que a gente tem na verdade são uma resenha, o resultado do que Daniel entendeu. Falou e disse Daniel: eu estava olhando em uma visão noturna, e eis que os 4 ventos dos céus agitavam o mar grande, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal. E era semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, apenas de um lado ele se levanta, e tendo na sua boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Aí depois disso, eu continuava olhando em minhas visões noturnas, e eis aqui 4 animais terríveis e espantosos, muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Agora preste atenção, vocês. Eu considerava os chifres. Ele está dizendo, eu prestei atenção nos chifres. E eis que entre eles subiu um outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Esse aqui é o relato da profecia que a irmã Fátima Cristina chamou a nossa atenção, pois nós falamos dela. Então, se prepara aí, vamos ver o que a gente tem para hoje. Você perguntou, a gente responde. Irmã Fátima, a paz do Senhor e a todos vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo hoje, Deus abençoe. Meu primeiro convite para você é esse aqui, se inscreva no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, você precisa se inscrever, ok? Eu quero aproveitar e dizer aos irmãos do Avivamento Bíblico Japão que vocês são bênção, recebam o meu abraço, o meu parabéns, a pessoa do pastor André, da sua esposa, pastora Marina Watari, da sua família e de todos que estão empenhados e envolvidos conosco nesse projeto maravilhoso do ensino. Deixa eu dizer para vocês, hoje eu estou num cenário diferente, eu estou gostando daqui, tá bom? Então vamos lá. Essa pergunta ela é maravilhosa, muito boa. E a grande questão que a gente deve levar em consideração é que em sala nós comentamos, nós falamos acerca das revelações de Daniel, porque nós temos o interesse de que as pessoas compreendam que nada do que está acontecendo, inclusive no mundo, é por acaso. Um dos benefícios que nós temos de servir a Deus é pelo fato de que a Bíblia Sagrada nos dá spoilers maravilhosos acerca do fim. No texto que eu li, quem tem Bíblia pode ir na sua Bíblia que você vai ler também. Capítulo 7 do livro de Daniel. A primeira coisa que você deve ser atraído é o fato de que o capítulo 7 do livro de Daniel
é uma linguagem divina, daquela que é a linguagem humana do capítulo 2. Nós, estudiosos da Bíblia, chamamos o livro de Daniel de o Apocalipse do Antigo Testamento. É o livro que fala das revelações acerca do fim. Então prestemos atenção, vamos atentar para os seguintes fatores. Quem conhece a Bíblia viu que no capítulo de número 2, Nabucodonosor tem uma visão de uma grande estátua. Quem lê Bíblia vê que no capítulo 7, Daniel está vendo 4 grandes animais. Ele vê um leão com asas, ele vê também um urso, um urso com uma pata erguida, ou seja, uma parte mais alta e com 3 costelas na boca. E ele também vê um leopardo com asas e, além disso, ele ainda verá também um grande animal, que no caso a gente entende ter sido um dragão. É um bicho estrondoso e feio. E o que deve chamar a nossa atenção é que ele olha e diz assim: rapaz, esse animal tem 10 chifres. E aí o que deve chamar a nossa atenção é que no meio dos 10 chifres, um chifre pequeno desponta. E quando esse chifre pequeno desponta, logo 3 outros desses 10 saem, caem, perdem a sua força. Só para a gente ganhar tempo e me comprometer a falar sobre isso com mais cautela, eu vou dizer a vocês isso aqui, Quando a gente olha para a história da Babilônia, a gente enxerga exatamente o leão como símbolo da Babilônia. E é exatamente o primeiro animal que Daniel viu, que é retratado como aquela cabeça de ouro na estátua de Nabucodonosor. Quando a gente olha, a gente percebe que esse leão que está sendo retratado na visão, ele recebe um confronto dos ventos, dos 4 ventos, que fala da grandeza de Deus, do poder de Deus, mostrando que tudo está sob o domínio e o cuidado do Senhor. Mas o que deve chamar a minha e a sua atenção ainda mais um tanto é o fato de que ele vai continuar nas suas visões e ele diz que ele vê o urso. E a fala que deve nos atrair é essa aqui, E ouvi uma voz dizendo: vai e come a carne dos homens. Porque ele mostra 3 costelas. Nós entendemos que ele está falando de 3 grandes impérios que ele venceu. 3 forças que os médios e os persas venceram na sua época. E para quem conhece um pouco de história, vai saber que os medos e os persas, eles eram definitivamente de uma estrutura diferente do modelo de governo dos babilônicos. E eles tiveram o seu tempo de conquista, o seu tempo áureo, e sem dúvida nenhuma eles foram vorazes, ferozes na sua maneira de ser e de atacar. Quem quiser saber um pouco, apesar de ser muito hollywoodiano, assista aí aquele filme de Os 300, que você vai perceber a força dos medos e dos persas. Mas se você quiser ficar com a Bíblia, procure um filme chamado A Conspiração dos Reis, e aí você vai perceber a influência e o mecanismo, a forma como os medos e os persas agiam e como isso tudo encerra, segundo a visão bíblica, sobre as influências de Esther. Mas na continuação da visão, ele vai falar então deste leopardo. O leopardo é um animal veloz, e além de veloz, ele ainda vai falar que ele tem 4 asas. Isso quer dizer o quê? Que ele vai voar muito. Mas essas 4 asas estão relacionadas ao final do Império Grego. A força dos gregos, apesar de avassaladora, ela acontece e logo depois, dentro de um processo de muita velocidade, o final do Império Grego é ser dividido entre 4 dos seus generais. E aí então ele fala do animal bruto, que nós entendemos ser esse o Império Babilônico. O Império Babilônico, o Império dos romanos, a fúria dos romanos. O que deve chamar a atenção da irmã Fátima é que só existem 4 animais, ok? Na continuação do capítulo 7, a partir do versículo 14, você vai perceber que o próprio Daniel vai explicar tudo isso. Então leiam a partir do versículo 14 e vocês vão se deliciar em revelações maravilhosas. Aquilo que você deve entender, que é a pergunta da irmã Fátima: onde nós estaríamos? Na nossa concepção, nós já estamos na parte da visão onde os chifres chamam a atenção. Os chifres são a extensão da fúria
a sobra, o que resta do animal bravo, ou seja, olha, preste atenção nisso aqui, é o resultado de tudo aquilo que os romanos, na sua forma de governo, deixaram para os povos. O que eu estou dizendo? Todas as pessoas que conhecem um pouco de história vão perceber que há uma influência no mundo acerca dos helenistas, que é a influência cultural dos gregos, mas há também um sistema político mundial sustentado pela metodologia dos romanos, que a gente compreende ser os resquícios deste grande e feio bicho que o Daniel viu. Irmã Fátima, em que parte nós estamos da visão? Nós estamos nesta parte, onde o chifre pequeno começa a despontar. Os estudiosos, inclusive, fazem questão de citar que esse que é a visão geopolítica do mundo, no que diz respeito à influência europeia, a organização do mercado comum europeu e o sistema de blocos que o mundo está vivendo. Quando eu falo sistema de blocos, eu estou falando dos BRICS brasileiros, estou falando das influências dos mercados que fazem parte do G7 europeu. Nós falamos, por exemplo, do Mercosul, podemos pensar em ONU, OTAN, e aí você vai pensar em OMS. Logo você vai entender a quantidade de forma como o mundo mudou o seu formato desde que o Império Babilônico foi se desintegrando. Desculpe, o Império Romano foi se desintegrando. O que a irmã precisa guardar consigo é: as visões estão se cumprindo e tudo nos mostra que Cristo já volta. Aí o poeta, ele diz assim: e breve Jesus voltará. Fica com essa visão maravilhosa. Deus abençoe vocês. E não se esqueçam, se inscreve no nosso canal aí, ó, tá bom? Se inscreve no canal e não deixe de mandar um glória para o céu. E não fique assustado. Depois a gente vai falar sobre a pandemia, sobre tudo isso que está acontecendo, e você vai compreender que, de fato, alguns desses chifres estão caindo. A estrutura de mundo está mudando. Nós estamos caminhando definitivamente para uma realidade de mundo que não condiz mais com o que você pensa sobre o mundo. Você precisa levar em consideração que logo mais este Brasil que você conhece não será regido e não será movido por esse sistema de lei, e essa forma de capitalismo certamente vai mudar. Mas, independente de como e quando isso acontecer, esteja pronto como se Cristo estivesse voltando bem ali, no horizonte. Breve Jesus voltará. Shalom, Baruch Rabá, Hashem Adonai.